Olá, eu sou a Daniela do Intocado e estou aqui para falar dos livros lidos em setembro. Sei que estou um pouco atrasada com esse vídeo, já que setembro já passou faz tempo, mas andei numa correria louca, então não deu tempo de fazer esse vídeo antes. Apesar da correria, eu não consegui ler tantos livros quanto queria, mas li livros ótimos. O primeiro livro foi esse daqui, The Wise Man's Fear, ou em português, O Temor do Sábio, de Patrick Rothfuss. Eu, na verdade, comecei a ler esse livro em agosto, mas não consegui terminar em agosto, porque também, olha o tamanho do livro, e só fui mesmo terminar em setembro. Então, O Temor do Sábio é o segundo dia da crônica do Matador do Rei e começa aonde o primeiro livro termina. No primeiro livro, somos introduzidos a Colt, o proprietário meio enigmático da pousada do Marco do Percurso, que depois descobrimos ser, na verdade, Colt, o lendário. Ao ser descoberto pelo cronista, Colt decide contar toda a sua história em 3 dias. Ele quer relatar todos os acontecimentos que rondaram a sua vida e lhe trouxeram essa fama. Então, no primeiro livro, a gente descobre um monte de coisa sobre Colt. Que ele é um garoto gênio, que ele perdeu a sua família de uma maneira muito trágica e depois ficou aí sozinho no mundo, vivendo como um garoto de rua. Ele ralou muito para conseguir chegar à universidade, entrar na universidade e se manter na universidade. Só que o livro termina deixando ainda muitas perguntas no ar, então não é de se espantar que a gente esperava conseguir encontrar algumas respostas aqui nesse livro. Só que nem vai esperando conseguir obter essas respostas aqui. Durante uma boa parte do livro, nós ainda vemos mais das mesmas aventuras de Colt na universidade, só que um pouco mais elaboradas. A sua rixa com Ambrose fica um pouco mais perigosa. Nós conhecemos mais um pouco dos amigos dele, do Simon, ou Simon, não sei como é que se pronuncia, o William e também o Manette. A Aurea aparece aqui e ali, sempre uma surpresa agradável, e ele ainda tem os seus encontros e desencontros com a Dena. Mas eu acho que, pra mim, a estrela do livro é, na verdade, o professor Elodin. Ele começou uma nova aula sobre o nome das coisas, só que quando ele decide aparecer para dar as aulas, ele é sempre muito vago sobre todas as suas lições e ensinamentos e acaba sempre deixando todos os alunos doidos. E é graças ao Elodin que o Colt consegue de volta seu acesso aos arquivos. Então aí está a oportunidade para ele fazer a sua pesquisa sobre o Chandriano, e ele entra de cabeça nisso. Só que ele não consegue encontrar assim nada de muito concreto. Tudo que ele acha são mais fábulas sobre o grupo que na verdade não trazem assim nenhuma informação útil. Só que em sua busca ao Chandriano, ele também encontra aí várias referências ao Amir, que são os cavaleiros brilhantes do Império de Aturan que se opõem ao Chandriano. Daí que ele decide mudar um pouco mais de sua tática e tentar desvendar então um pouco mais sobre os Amir. Depois que essa parte da universidade termina, que o livro começa a realmente ficar muito bom. Em um certo momento da história, o Colt se vê forçado a deixar a universidade por um tempo. E isso acontece devido à sua arrogância e pela capacidade que o Colt tem sempre em estar em confusões. Só que ele acaba dando sorte, encontrando uma oportunidade de prestar serviços a um homem riquíssimo e muito poderoso. Está aí uma chance de ele conseguir finalmente um patrono. Ele não sabe muito que tipo de serviços que ele tem que prestar, a não ser que esse homem queria um músico que fosse muito talentoso. Só que mal sabia ele quantas aventuras ele iria se envolver. O que eu acho legal dessa nova jornada é que nós somos introduzidos a novos ares, a um novo cenário longe do que nós estávamos acostumados da universidade. Também somos introduzidos a vários novos personagens e muito interessantes, e acho que tudo isso torna essa história um pouco mais especial. Então, O Temor do Sábio apresenta pra gente uma longa e nova jornada de aprendizado para o personagem Colt. Também descobrimos mais sobre a magia em volta do nome das coisas e também algumas histórias sobre o mito que é o Colt e as verdades por trás delas. E além do mais, é Patrick Rothfuss, minha gente. Mesmo que algumas partes tenham se estendido demais, não tem como não apreciar a prosa do autor e a magia que ele tem em contar histórias. Mas ele deixou muitas perguntas sem respostas e ainda criou outras tantas. Eu acho que o terceiro livro vai ter que ser gigante para caber toda a informação que nós precisamos ter para desvendar todos esses mistérios. No entanto, essa é uma história belíssima. E caso ainda não tenha lido O Temor do Sábio, leia. Não se espante pelo tamanho do livro. Eu garanto que cada página vale muito a pena ser lida. Eu também li esse daqui, que é o Saga Volume 2, do Brian K. Vaughan, e apesar de eu não ler muito graphic novels, eu me tornei super fã dessa série. Aliás, esse volume foi indicado ao Prêmio Hugo como Best Graphic Story, mas acabou não ganhando. Para quem não conhece, essa história é muito bizarra.
Conta a história de dois personagens que lutavam em lados opostos de uma guerra. Aliás, quando se conheceram, um era um prisioneiro e a outra era guarda. Acabam se apaixonando, fugindo e tendo uma filha. E é a filha quem conta essa história. Nós somos introduzidos à história dos personagens, de todos os acontecimentos, pela voz da filha. Eu acho as ilustrações dessa série belíssima e a história tem um pouco de tudo. Tem ação, tem tensão, tem também muito humor e muitas bizarrices. É só lendo pra saber mesmo, eu super recomendo. Li também em setembro o Ancillary Justice, da Ann Leckie, que eu estava muito ansiosa para começar a ler. Isso porque esse livro tem sido muito falado durante todo o ano, ele ganhou diversos prêmios renomados da literatura fantástica e ficção científica, incluindo o prêmio Hugo como melhor romance. Na verdade, eu fui ler esse livro sem saber muito sobre a história. Tudo que eu sabia era que a personagem principal é uma nave espacial e só esse fato já me deixou muito curiosa. Mas o resto da história e todos os elementos que a Ann Leckie colocou dentro dela foram surpresas para mim. A história segue a personagem Brack, que é uma inteligência artificial em forma de um corpo físico, um corpo humano. Ela é a única sobrevivente de todas as auxiliares da nave espacial Justice of Torin que sobreviveram a uma destruição. Ou seja, ela é tudo o que restou da nave espacial. E ela tem uma missão, que é se vingar daqueles que destruíram a sua nave. E a história toda acontece em dois períodos. O primeiro período é o presente, que a gente segue então a Brack em seu caminho para conseguir a sua vingança. E tem também os acontecimentos de 19 anos atrás, que é o tempo em que a Justice of Torin é ainda uma nave completa, que ainda tem à sua disposição todas as suas auxiliares, todos os corpos de suas auxiliares. A gente descobre o que aconteceu para que a Brack chegasse aonde está hoje. Mas o que faz essa história especial é como ela é contada por Ann Leckie e todos os elementos que ela colocou dentro de sua história. Por exemplo, a cultura da qual Brack faz parte não vê nenhuma distinção entre sexos. Durante toda a história, quando ela se refere a alguma pessoa, é sempre pelo sexo feminino. Ou seja, todo mundo no livro é ela. Em algumas partes da história, Ann Leckie dá umas pistas de que talvez algumas pessoas sejam na verdade homens e algumas sejam mulheres. Mas é difícil distinguir e às vezes soa um pouco confuso. Porque, claro, ela não está só falando com mulheres, está falando com homem, mas ela não vê essa distinção. Mas na maior parte a gente fica sem saber mesmo quem é homem ou quem é mulher. E outra coisa que é legal é que a Ann Leckie criou um mundo onde a tecnologia é altamente desenvolvida, onde as naves espaciais são naves conscientes e controlam uma variedade de auxiliares. E as auxiliares são, na verdade, os corpos humanos, são pessoas que morreram e depois foram trazidas de volta e conectadas a uma inteligência artificial, que nesse caso é a nave espacial. E o mais legal ainda é que em certa parte da história, onde nós vemos Justice of Torin completa, com todas as suas auxiliares, Ann Leckie nos mostra em seu enredo diferentes visões de uma única personagem participando ao mesmo tempo de conversas em cenários diferentes que se sobrepõem, mas sem parecerem confusas. E por fim, o que faz desse livro tão especial é porque tudo é apresentado pela visão de Brack. Só que Brack é uma inteligência artificial, ela não é uma pessoa humana, então ela vê as coisas de uma maneira diferente. Ela vê tudo de uma maneira bem prática. E apesar de que em alguns momentos ela demonstrar um pouco de sentimentos humanos, ela não é humana. Mas ela é sim a única consciência de uma nave espacial. Ancillary Justice é o tipo de livro que exige bastante do leitor, mas num bom sentido. A história desafia o leitor, porque o leitor precisa usar de sua concentração para seguir o enredo e tentar desvendar os acontecimentos. Eu não sou muito de ler ficção científica, então eu não tenho nada para comparar Ancillary Justice. Mas para ser sincera, Ancillary Justice é um dos livros mais originais que eu já li. E super recomendo. E para terminar, em setembro eu li esse livro aqui, o primeiro livro que eu li da Robin Hobb, que é o Assassin's Apprentice, ou em português, O Aprendiz de Assassino. Eu fui pegar esse livro para ler com muitas expectativas, de tanta coisa que eu já ouvi falar sobre a Robin Hobb e de tantos fãs que ela tem. Só que eu vou confessar que esse livro não correspondeu a todas as minhas expectativas, apesar de eu ter gostado dele. Só não foi suficiente para eu ficar ali toda maravilhada com a série. Bom, a história conta a vida do jovem Fitz, que foi abandonado pela sua família à porta da Torre do Servo quando tinha somente 6 anos. A torre é onde o rei Sagaz, que é o rei dos 6 ducados, vive com seus filhos, que é o príncipe Cavalaria, o príncipe Veracidade e o príncipe Majestoso. Ao ser entregue a um guarda da torre, Fitz descobre que ele é o filho bastardo do príncipe Cavalaria.
Só que bastardos não são muito comuns dentro da família real. Isso porque eles são uma ameaça ao trono, já que eles podem querer ter direitos que não lhes são reconhecidos. Ao ficar sabendo do filho, o príncipe Cavalaria nem chega a vê-lo. Ele é o príncipe herdeiro, ou seja, ele é o sucessor ao trono. Ao descobrir sobre esse bastardo, ele acaba renunciando ao trono e decide se exilar. Então Fitz nem acaba conhecendo o próprio pai. Agora imagina, o Fitz foi abandonado pela família, foi morar num lugar completamente desconhecido para ele e ele só é reconhecido como filho bastardo do príncipe Cavalaria. Ninguém sabe o que fazer com ele, então ele acaba sendo deixado aos cuidados do Bronco, que é, na verdade, o braço direito do príncipe Cavalaria, a pessoa responsável por cuidar dos animais da torre. Só que Bronco não quer saber de cuidar de criança nenhuma, ele nem sabe o que fazer com uma criança. Tudo que ele sabe é cuidar de animais. Então Fitz é meio que criado como um animal, vivendo aí à volta de tantos animais. E ele se apega muito aos animais, inclusive a um filhotinho de cachorro chamado Narigudo, que acaba se tornando seu verdadeiro companheiro de aventuras. Tanta aproximação fez com que Fitz revelasse um poder. E esse poder cria um vínculo muito forte entre o humano e o animal, que é chamado do poder da manha. Só que esse é um poder perigoso, já que ele é tão forte e pode fazer com que a pessoa se torne um animal, perdendo toda a sua humanidade. Por isso que quando Bronco descobre que Fitz é capaz, ele dá um fim no Narigudo, quebrando essa conexão entre o filhote e o Fitz. Então, mais uma vez, Fitz acaba se sentindo sozinho no mundo. Mas logo as coisas começam a mudar para ele. O rei sagaz, muito esperto, decide fazer uso do bastardo de uma maneira um pouco diferente. Ele recruta o Fitz para fazer tarefas mais que especiais e é quando ele conhece Breu, que é uma pessoa que sempre vive aí nas sombras, mas que é, na verdade, uma pessoa muito importante para o rei. O Breu é um assassino e o rei decide que o Fitz será seu aprendiz para que ele também possa se tornar um assassino. Várias coisas começam a desenrolar aí e o Fitz ele é treinado para ser um assassino e tem que fazer várias tarefas para testar as suas habilidades. Mas ele logo terá que colocar o que aprendeu em prática, já que o reino vive aí sob uma forte e perigosa ameaça. Só que a Robin Hobb ela não faz esse caminho do Fitz aí muito fácil não. O garoto sofre e muito. Ele é constantemente confrontado com a sua solidão, com seus valores e suas morais por ter de fazer as tarefas necessárias de um assassino. E ele sofre muito preconceito e desdém dos outros por ser o que é um bastardo. E toda essa história é contada em primeira pessoa. Ou seja, é o Fitz de algum futuro distante, só que agora mais experiente e maduro. Só que ele conta os acontecimentos como ele viu quando ele era criança, mas analisando de uma forma diferente, já que ele sabe pelo que passou. E não tem como não se apegar ao Fitz, não sofrer com ele, não torcer pelo seu sucesso. E acho que esse é o ponto forte do livro, é a capacidade de Robin Hobb fazer com que a gente realmente se importe com o personagem. Tem algumas coisas que para mim deixaram um pouco a desejar. Por exemplo, eu acho que a história foi um pouco lenta demais. Talvez algo intencional da autora, de fazer a história crescer gradualmente. Outra coisa que eu fiquei um pouco desapontada é que eu estava esperando saber um pouco mais sobre o treinamento do Fitz como assassino. Claro que nós ficamos sabendo de algumas lições, mas pela voz do Fitz, ele conta coisas que ele fez ou conta coisas que aconteceram, mas nós não somos apresentados a muitos detalhes. Mas isso são coisas pequenas que não tiram assim nenhum mérito do livro e da forma como a Robin Hobb escreveu essa história. Porque o estilo de escrita da autora faz com que o leitor se prenda à história e queira aí ficar virando páginas atrás de páginas para descobrir o que acontece. Eu posso não ter me tornado uma super fã do livro, mas eu ainda quero acompanhar o desenvolvimento do Fitz e estou curiosa para saber o que vem pela frente. Então, esses foram os livros lidos de setembro, não tantos quanto eu gostaria de ter lido, claro, porque a minha lista de livros para ler continua a crescer, mas foram ótimos livros e eu recomendo todos eles. Então é isso, até a próxima, tchau!